pinguim agora tomando um chopp no pinguim. Uma porção de provoleta. Isso. E ela veio desfrutar a noite paulistana. Vai. Com o Gueré. Comer uma rabada na Dirce. Nós vamos hoje curtir a noite. Você vai te com convidar. Superman. Karaokê. Isso. Karaokê com Superman. Isso. Porra, não vai começar? Vai voltar agora. Muito bem, meus queridos, estamos de volta com Pânico pela Jovem Pan, ainda desmonetizados, porém ricos. É isso, É isso. Eu comprei uma mala também pra contar dinheiro. Isso é muito importante. Eu já coloquei É R$8. muito importante. Tá contando cruzados. O bullying passa rápido. Você tem que ter sempre uma malinha de dinheiro. Tem. Quando fala mal de você, você vai lá e conta. Lógico. Passa muito rápido isso. Alivia. Porém, estamos rancorosos? Muita gente diz que nós estamos rancorosos. Que você está rancoroso porque você é de direita. A canhota ganhou a eleição. Não é isso? E está havendo assim esse período de transição, o período da carreta furacão. A carreta furacão está chegando, porém ela só vai chegar no dia 1º de janeiro. Aliás, vai ser o último 1º de janeiro que a posse se dá neste dia. Vamos mudar a posse, que eu acho também errada essa posse. Dia ruim. Dia ruim. Depois do péssimo. Réveillon, pô. Dia péssimo. A carreta está chegando aí com vários nomes, a gente vai falar isso no decorrer do programa, mas estamos aqui, alguns rancorosos, porém com um sorriso no rosto para entrar na sua televisão, através da Jovem Pan News. Sejam bem-vindos ao programa mais preocupante que o tornozelo do Neymar. Meu querido Zuzi. Olá, Emilhão. Olá, tudo bem da Jovem Pan News? Aqui estamos ao vivo. Parabéns pela nossa grande audiência. A gente não gosta de comemorar muito, que parece uma arrogância. Mas um abraço para a turma da Globo News. Sadi está assistindo muito. A Sadi assiste o nosso programa todo dia. Obrigado. Na hora do break. Na hora do break, ela fica com o celular aqui, ela tem um visorzinho, televisão que ela assiste. Um beijo, Sadi. Beijo, Sadi. Agora, diretamente da Austrália, o bigode mais atraente do Brasil, o mestre dos dossiês, Kim Paim. Fala, Kim. Vocês estão aí, bom dia a todos. Fala, Kim, você tá desmonetizado aí também? Não, por hora não. Você não, né? Aguarde. Espera um pouquinho. Não que queira. Aguarde. Tô desejando mal, não. Você sabe que é engraçado, cara? A gente, pela primeira vez, a Globo News, né? Globo News é, puta canal Top, de televisão. sim. Top. 26 anos na vida. 26 anos. Pela primeira vez, ela perdeu a audiência num dia. No dia seguinte, a gente foi desmonetizado. Que coisa, não? Eu sou um cara que eu não acredito em conspiração. Eu também não. Teorias. É coincidência. Essas teorias. Mas essas coincidências me deixam muito boa. Com a pulga atrás da orelha. Ué, ele pode fazer o dossiê. Você pode ir atrás. Tem perguntas aí para o nosso querido Kim? Vamos, Superman? Vai lá, Superman. Vai lá, Superman. Eu queria ouvir do Kim sobre... Acho que o primeiro ponto que vale a pena falar é a questão do PL hoje. Eu acho interessante bater nesse ponto, eu explorei um pouco aqui com o Emílio, o relatório, a apresentação dele e a maneira como o Judiciário tem tratado o Partido Liberal e quem apresentou, quem fez o protocolo desse recurso administrativo. Porque a perseguição ela tá mais clara do que nunca, né, Kim? E ela não mostra nenhum tipo de arrefecimento. Parece que vai continuar e vai piorar. E, inclusive, acho que eu vou colocar aqui, não vejo problema. Eu vejo problema se você fizer alguma. Não. Calma. Se você não vê problema, tem gente vendo. Eu sei. Não, eu vou falar do Twitter do Fernando Conrado. Senhores. Suspenso por ordem judicial. Olha. Sim. Twitter. O canal dele um mês antes do YouTube e o Twitter agora por ordem judicial. TSE, inclusive, tá lá no comunicado que ele recebeu do Twitter. Como que você enxerga esse cenário, Kim? Boa tarde. E aí, essa situação toda que está acontecendo, eu acho que neste momento no Brasil, eu acho que a gente deveria, tentar fazer um esforço de todas as partes envolvidas, não só dos poderes constituídos, mas até da própria imprensa. Eu acho que tentar levar esclarecimento para as pessoas. Eu acho que tem muita gente que realmente tem questionamentos, independente se o questionamento da pessoa tem fundamento, não tem fundamento. As pessoas têm dúvidas, eu acho que as pessoas têm o direito de ter dúvidas, né? Ninguém nasceu sabendo de tudo. E eu vejo que o que está acontecendo nesse momento é bem complicado, porque as pessoas às vezes colocam um posicionamento,
Aí eu vejo muitas vezes o consórcio, ele vem, ele aponta o dedo e fala, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Às vezes tenta descaracterizar o questionamento, quando na verdade se predispôs, não, beleza, o que é que você está perguntando? Você está perguntando isso daqui? Beleza, a resposta para isso daqui tá isso daqui. Aí alguém pode falar o seguinte, mas algumas respostas já foram fornecidas por diversas vezes, tem algumas pessoas que não estão atrás de respostas, estão atrás do tumulto, etc. Mas eu acho que quando a gente não tivesse realmente essa boa vontade, esse empenho, tentar explicar para as pessoas de forma clara, eu acho que vai ficar muito tumultuado o meio de campo, como está até agora. Você vê, eu me dei o trabalho de ler a decisão judicial. A decisão, ela tem 6 páginas, não é uma decisão gigantesca, dá para ler de forma assim bem rápida, e foi apresentado ao longo da discussão um posicionamento técnico, tentando justificar, né, o que vinha sendo pontuado pela parte do PL. Está nas páginas 4 e 5, explica algumas coisas, inclusive uma fala aí do Carlos Rocha, que circulou bastante. E aí eu cheguei até a comentar em vídeo falando pro pessoal o seguinte, eu não tenho um conhecimento técnico vasto, mas aqui está uma explicação técnica, as pessoas podem dar uma olhada. Tiveram alguns até veículos de imprensa que soltaram algumas notas tentando explicar, olha pessoal, o questionamento que vocês estão fazendo segue por essa linha, segue por aquela outra linha. Agora, se as explicações ainda não são, não consegue contemplar todos os questionamentos, aí o pessoal, eu acho também que tem que pontuar, não, eu queria entender um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais sobre aquilo outro, onde a gente pode encontrar isso, aquilo outro. Mas eu sinto que a gente tá num momento que tá tão difícil ter um mínimo de diálogo, um mínimo de entendimento, que eu fico me perguntando onde a gente vai chegar no final dos dias, quando eu acho que todas as pessoas envolvidas, eu acho que todas desejam um Brasil melhor, porque não é possível, é o país que nós moramos, é o país onde nós nascemos, não é possível que a gente não queira ver esse país prosperar. Eu acho que deveria, nesse momento, realmente sim, um esforço, um empenho, todas as partes envolvidas, para a gente tentar sanar aí todos os questionamentos e poder conseguir avançar, né? É isso aí, botar a bola no chão e falar, vamos jogar o jogo. Eu também concordo com você, mas eu não sei como vai ser isso, né? Se é politicamente, eu acho que tem que ser politicamente, né? Como é que vai se resolver isso aí? Não é com o exército, não é com desse jeito que estão querendo fazer, nem com censura, porque tá indo pro lado errado, né? Tá indo pro lado errado. Tá botando o querosene na fogueira. E a população, quando você tem uma dúvida, quando o negócio não é transparente, é claro que a pessoa vai negar aquilo lá, né? Há uma confusão na cabeça das pessoas. Existe, mas acho que não tem instrumento mais forte. Não, mas cada um fala uma coisa. Não tem instrumento mais forte que decisão judicial hoje no Brasil. Ela se tornou o super trunfo. O cara prolata uma decisão judicial e ninguém ganha dela. Por mais antidemocrática, por mais persecutória que ela seja, ela se tornou um super trunfo. Ela ganha de qualquer outro tipo de posicionamento político. Inclusive estão querendo ir atrás do Van Hatten agora. O pessoal na mídia já está falando isso. Tem que colocar, tem que investigar deputados que se manifestam contra o TSE e contra o STF. Mas é que quando a gente coloca essa questão até do próprio judiciário, acho que a gente chegou a conversar isso aqui no último papo, algumas semanas atrás. Se hoje acho que tem um problema que diz respeito às questões judiciais como um todo, eu não acho que o Brasil tem um problema. Acho que o Brasil é um país bem complexo. Eu acho que essas questões têm que ser debatidas principalmente no legislativo. Eu não digo assim, tem que ir atrás de uma pessoa, atrás de outra. Não, discutir menos. Quem sabe discutir, por exemplo, um termo de uma reforma do judiciário, do jeito que está, tá indo bem, não está indo bem, será que tem que mudar alguma coisa? Assim como tem reformas políticas, o pessoal está até falando lá diversas coisas, todo dia o pessoal inventa uma coisa diferente, um novo projeto de lei. Você vê a própria questão das eleições, lá no passado não tinha fundão, depois de um tempo criaram fundão, porque isso aqui às vezes evita aquela questão das doações privadas que vai para o candidato, aí pode às vezes cobrar um favor futuro. Então assim, acho que a classe política ela está o tempo todo discutindo para tentar encontrar melhores soluções para o problema que o Brasil vive. Agora, obviamente, se todo mundo ficar de braço cruzado, assim, o problema não é meu, eu não estou interessado aqui em resolver, o Brasil vai viver essa tensão por um longo tempo. Então, acho que o Poder Legislativo, como um todo, tem que discutir assim, como a gente pode realmente melhorar a situação. Ou não, um Brasil melhor, sem revanchismo, sem perseguição nem nada. Como a gente pode resolver? Realmente botar a bola no chão, discutir projetos, propostas e tentar avançar. Porque eu acho que hoje existe um entendimento, e até por parte da imprensa também. Hoje você já vê alguns editoriais pontuando, será que a gente está caminhando para o lugar certo? Um editorial essa semana que falava que no passado foram tomadas algumas decisões,
em nome da democracia, mas que foram decisões que podem até ser questionadas, mas naquele momento precisava de uma decisão rápida, e quem sabe agora seria momento até de rever, tentar encontrar alguma solução nova. Será que o melhor dos caminhos é banir uma pessoa permanentemente das redes sociais? Não, tem que tira o cara, mas tira por quanto tempo, não coloca, etc. Tira só a postagem. Então, eu acho que essa discussão ela tem que entrar no legislativo e começar a entender, porque eu acho que hoje você vê, não tem um sistema de regras bem claros que as pessoas possam realmente se entender o que se passa e poder fazer alguns questionamentos e alguns apontamentos com um pouco mais de embasamento. Posso fazer só uma entrada aqui também, bem rápida? Não quero dominar também, mas eu convenço hoje. É muito difícil, Kim, e eu vou complementar com a equipe de transição, é muito difícil discutir democracia com alguém antidemocrático, ou você negociar com um cara que tem viés ditatorial. Então a gente tem um problema já no judiciário, ponto 1. Ponto 2, a equipe de transição se manifesta nas redes sociais falando claramente, a gente vai perseguir todo mundo que se manifestar contra o judiciário. Parece que tem um acordão aí no meio. E parece que a perseguição vai ser intensificada. O Emílio falou em colocar a bola no chão, eu tô vendo a intensificação da perseguição. Você faz essa leitura da equipe de transição? Eu acho que sim, existem pessoas na esquerda que têm um discurso de revanchismo. Hoje, por exemplo, saiu um questionamento na imprensa se Bolsonaro merece ser anistiado. Eu falei, pronto, o cara já é bandido, já é criminoso, já tem que ser preso. Já está se discutindo se ele merece ou não ser anistiado. Você já culpou o cara. Eu não sei até o momento qual seria o crime, mas a priori já está culpado. Então, sim, eu vejo por parte de muita gente uma pontuação nessa linha. Agora, eu também vejo em alguns setores as pessoas questionando, olha o que está acontecendo. Será que realmente está indo no caminho bom? Hoje é com a turma da direita, amanhã pode cair até com a turma da esquerda. Um dos que estavam levantando essa tese, né, questionando, pessoal, não dá para você apoiando qualquer coisa só porque a gente não gosta, era até o Rui Costa Pimenta do PCO. O PCO é, sei lá, vez ou outra aí sempre tem um posicionamento até um pouco similar nesse sentido. Mas eu acho que realmente tem que buscar um consenso. Por mais que tenha a equipe da transição, etc., eles também não são o todo do Congresso. Congresso, eu digo, Câmara e Senado. Tivemos eleições agora, vão entrar aí, teremos agora a partir de 1º de janeiro, 513 novos deputados, alguns se reelegeram, 81 senadores, e essa turma tem que conversar e chegar, sabe, a algum consenso. Porque do jeito que está, realmente o Brasil tá complicado. Então, mas o problema é o seguinte, o problema é quem está mandando é um só. Exato. Entendeu? Um só manda. Porque o que acontece? O que a Câmara e o Senado decidem, se tem um deputado... Foi decidido na Câmara e no Senado. Se um deputado do outro partido manda lá pro STF, uma assinatura... Mas isso também o Bolsonaro também deixou passar isso aí. O quê? Esse voto monocromo. Isso aí foi também o Bolsonaro. Dormiu. Dormiu. Ali dormiram. Uma assinatura só não valeu nada o que foi discutido por 590 mais os 81, não vale nada. Vale o que ele falou. Agora... Isso aí é um absurdo, cara. E é isso que a gente está vivendo. Sim. Está vivendo isso desde 2019. Isso aí começou a se intensificar. Esse é que é o problema. Já existe antes. Então tá zoado o negócio. Tá zoado. Galera, você não acha, o Kim? Tá zoado. As coisas estão complicadas e você fica assim realmente se questionando, né? Porque a gente fala, beleza, tem que colocar a bola no chão. Ao mesmo passo que eu coloco isso daí, eu também compartilho assim do questionamento. Cara, e aí, como é que a gente vai resolver esse impasse? É inegável que a gente realmente tem um problema, assim, e não só a gente tem um problema, inclusive tem um problema assim, como resolver esse problema. E fica um questionamento na cabeça de inúmeras pessoas. E acho que é por isso que a gente vem acompanhando aí que existe uma parcela da sociedade, não sei mensurar o tamanho como um todo. Eu acho que existem graus de insatisfação, uns muito satisfeitos, uns insatisfeitos, talvez um pouco menos, mas você vê que a gente, hoje é dia 25, a gente tem aqui basicamente 26 dias seguidos de manifestações populares, pessoas nas ruas que estão indignadas. Eu não acho que é apenas porque é porque Bolsonaro, sei lá, não venceu, etc. Acho que as pessoas estão assim, um mix de satisfações, o tratamento que foi dado pela imprensa aí ao longo de 4 anos, em diversos momentos, o próprio desenrolar das coisas ao longo do pleito, o que pode acontecer com o Brasil aí nos próximos anos. Eu acho que as pessoas, elas têm todo o direito
de estarem preocupadas por pessoas que já decepcionaram no passado. Isso não é... A pessoa, ela está preocupada diante de uma coisa que é uma realidade. A chance de dar errado mais uma vez é absurda. Você vê agora o pessoal está discutindo a PEC do rombo. A PEC do rombo, na verdade, eles tentam colocar um verniz, que é como se fosse, não, isso aqui a gente precisa ter para poder pagar os R$600 do auxílio. Quando, na verdade, não precisa de 200 bilhões. Precisa ali de 70, já resolve, ainda tem uma gordurinha para gastar com outra coisa. Então, na verdade, o pessoal já quer um orçamento grande. Para fazer o quê? Não sei. Esse assunto não é debatido. É para dar emprego, para companheirada, lógico, meu amigo. Como que vai fazer? É o emprego da companheirada. A transição. Esse filme é Titanic 5 já. É Titanic 5. É Titanic 5, pô. Já viu sempre na história, várias. É a mesma turma, é o mesmo elenco. Mesmo elenco, já viu o 1, o 2, o 3. Você vê que uma mídia em específico, que foi a CNN, começou a falar de PEC do estouro. A CNN começou a falar porque realmente é um estouro nas contas. Aí já vem a turma do UOL e fala, a CNN tomou um lado. A CNN tomou um lado, é um lado crítico. Isso daqui é o editorialismo opinativo. Inventaram lá isso, aquilo outro para criticar. A mesma turma que quando era o governo Bolsonaro, é a PEC do rombo, é a PEC Meteoro, é a PEC da vingança, que era a PEC 5, que visava até questões ligadas ao Conselho Superior do Ministério Público, que visava até tentar colocar algum tipo de freio no judiciário brasileiro. Então, assim, a mesma turma que criou uma série de adjetivos, agora está indignada porque a CNN falou que era a PEC do estouro. Aí, eles agora estão vendo que a PEC do estouro talvez não passe, não tem mais consenso. Está tendo briga entre eles. Ontem saiu a nota falando que pela primeira vez a Glaze admite dificuldades. E a Glaze coloca dificuldade no Senado. A própria matéria que saiu falava que a Glaze estava respondendo ao Jacques Wagner, porque no início do dia o Jacques Wagner falou que se tivesse um ministro da Fazenda ficaria mais fácil. Estão colocando aqui toda a carga nas minhas costas. E aí você está vendo a briga interna. Aí a Glaze brigando com a Haddad, porque a Haddad quer ser um Ministério da Fazenda, ou Infraestrutura, um Ministro da Economia, de destaque. A Glaze acha que não, devia ir para a Educação. Aí a Glaze está brigando com a Luiz Mercadante. Aí o Geraldo Alckmin está sendo atacado pela turma velha lá do PT de São Paulo. Aí tá tendo briga entre os próximos partidos. Aí o PSB tá falando, o Flávio Dino não é nosso ministro, é da cota do Lula. Eu quero o meu espaço, esclarece Flávio Dino. Aí vem o MDB e fala a mesma coisa, a Simone Tebet tá ali, mas é do cota do Lula, o nosso ministério é outro. A gente quer uma fatia maior do bolo. Aí fica essa discussão, aí a PEC não avança, aí agora o pessoal já tá falando que sai a PEC do rombo, entra a MP da pedalada. Não, agora a solução vai ser o seguinte, vamos colocar o MP no período de governo, tá aprovado e etc, paga, anda, e aí depois a gente vê o que a gente faz. A gente negocia os anos seguintes. Então, assim, tá num cenário de completa perdição, você vê assim um abismo na frente. A Petrobras já desvalorizou quase 120 bilhões, daria para pagar muito mais do que é necessário para garantir o auxílio. Sim. Não tem nenhum interesse, tá tudo dando errado. As mensagens que passam são as mais absurdas possíveis, são falas, como até o Superman acabou de falar, né, que você vê hora outra falando em vingança, revanche, etc. Você fala, cara, onde é que a gente vai chegar nesse país? Na guilhotina. Na guilhotina. O povo tá revoltado na rua? A guilhotina vai ser daqui a pouco estaremos na guilhotina, achando a guilhotina um belo instrumento. E os nossos amigos de esquerda rindo. Eu vou dizer um negócio. Quem estão rindo? Opa! Não, eu sei. Vai ser difícil. Ano que vem vai ser difícil, hein? Se prepara aí, o Superman. A esquerda moderada dá risada de quem é decapitado pela esquerda radical. Isso é praxe. Isso acontece no mundo inteiro. Mas eu queria aproveitar e posso fazer um vínculo ainda? Dá tempo? Pode, claro. Você pode falar o que você quiser. Eu estou empolgado. Desde que você não dê aula, comece a dar aula de professor Chachala. Que é muito chato esse professor Chachala. Olá, professor. Professor Chachala. Aqui é no amor. Você já falou até do seu banho hoje. O que mais? O Kim, deixa eu te perguntar um negócio. O Elon Musk acabou de fazer um tweet. O que vocês acham da guerra cultural? Roberto Mota respondeu e falou, inclusive, que vai muito além a questão da censura exercida por oligarcas, big techs, que é o que está acontecendo aqui no Brasil sistematicamente. E eu queria saber, você não acha que por detrás dessa tentativa de calar as pessoas, tem lá um grupo de pessoas restrito que está cometendo essas ilicitudes e é isso que inflama a população hoje nas ruas? Não só a injustiça eleitoral ou os absurdos que aconteceram durante a eleição, mas essa continuidade delitiva e o fato dessa pessoa não ter nenhum freio
Quer dizer, tá todo mundo vendo o cara cometendo ilicitude, os caras ali cometendo uma série de ilicitudes e nada acontece. Não é isso que tá deixando as pessoas mais revoltadas, porque todo mundo me para falar só sobre isso. E sobre 2, 3 pessoas. Cara, é inegável que existem pessoas que têm uma aversão maior, outras uma aversão menor. Isso daí é inegável. Realmente essa analisar, falar até que ponto tá certo, que tá errado, etc. Aí tu sabe, é um assunto extremamente polêmico. Agora, esse ponto aí que você levantou, eu acho que é uma questão bem interessante e eu acho que é uma questão animadora, que realmente pode trazer esperança para a população. Eu acho que às vezes é difícil para muita gente entender o peso de algumas coisas e algumas ferramentas que nós temos hoje. Você vê, você consegue bater o martelo e falar que você consegue entender a queda da Dilma sem você olhar o que aconteceu lá no Facebook, lá atrás? Só que saiu na imprensa, eu digo assim, a formação do imaginário popular. Porque pensa o seguinte, eu até comentei isso em vídeo essa semana. Lá no passado, direta já, caras pintadas. Quando você queria chamar a população para as ruas, etc., isso basicamente, todos esses movimentos no passado foram feitos normalmente por sindicatos. Você pega aí a Caras Pintadas, era a época da turma da Uni, etc. Teve, obviamente, de partido político, mas tinha sempre aquele grupo da sociedade civil, puxando a galera, botando na rua. Quando chega no governo Dilma, as coisas mudam. Porque agora a gente tem internet. Aí você começa a ver realmente assim a população, um chamando o outro, vamos, e você vai. Exato. Quem aí é um pouco mais antigo deve lembrar das páginas lá, Corrupção Brasileira Memes, South America Memes. Isso aí acabou ajudando a criar imaginário, levar informação, etc. A gente passou daquela fase do Facebook e você vê que hoje o debate público, não é só no Brasil, no mundo, acontece no Twitter. É inegável que o Twitter agora está sob nova direção. Você consegue ver que realmente o algoritmo destravou de uma forma sem igual. Pessoas que no passado tinham, sei lá, uma média de 10, 12 mil curtidas, agora pegam 70, 80 mil. Inclusive a quantidade de seguidores que as pessoas ganham por dia. O Elon Musk teve uma sacada aí que foi falar, cara, o selinho azul é para dizer que você é você, só isso, não é para dividir castas. Ai, você é melhor, você é pior, você é isso, você é aquilo outro. E aí você vê que o próprio governo Bolsonaro, pra você analisar, as próprias cisões que tiveram dentro da direita, quanta coisa não aconteceu no Twitter. Então a gente está caminhando, pelo menos a tendência, para a grande praça pública, né, a nova ágora do ano de 2022, 2023, num ambiente mais livre, onde o debate realmente está começando a crescer, está começando a florescer, e você vê que a coisa realmente está mudando muito rápido, a interação das pessoas com a imprensa e tudo mais. Então, olha, todo esse desenrolar, como a população brasileira, né, a população como um todo, vem conseguindo mais poder, vem conseguindo se articular melhor, isso através das redes sociais. Então, por mais que eu olhe, veja que tem inúmeros problemas, eu consigo olhar para o cenário, para o horizonte e falar, cara, também tem algumas coisas boas acontecendo, para tentar nos dar um pouco de esperança de dias melhores. E eu acho que as coisas, elas vão continuar acontecendo. As informações, elas vão continuar circulando e talvez circulem até mais. Você sabe que... O Elon Musk tá grande. Ô, Kim, você sabe o que me emociona? Esse otimismo australiano. Da Austrália é mais fácil. Da Austrália, eu vejo que você está vendo o Brasil com outros olhos. Graças a Deus, a gente tem você aí para nos trazer um pouquinho de esperança. Imagine você, o Jaiminho, cuidando do nosso dinheiro. O Jaiminho é que ele ganha em foi dólar. O pior prefeito da história de São Paulo. O Bigodeira ganha em dólar, né, Kim? E eu vou falar uma coisa para você. Eu torço agora, realmente eu torço para que você tenha... Olha o Jaiminho aí, ó. O Jaiminho era 3 da tarde. Vem na carreta furacão, bicho. Sobe na bicicleta, tira foto nós vamos pagar imposto aí para um monte de trabalhador aí, dos amigos aí da turma. Vai ser fácil não. Mas tem que dar certo, Emílio. Tem que dar certo esse país. Tem que dar. O brasileiro não merece. O brasileiro é um povo que trabalha, mas trabalha demais. Cara, eu lembro a última vez que eu fui no Brasil. Assim, tem muita coisa que sempre me incomodou. Mas o fato de passar no Brasil, você vê a situação, você fala, cara, por que o mundo não pode ser melhor? Sabe, você passar, você vê às vezes pessoas em situações horríveis. Você vê, cara, como é que essa pessoa consegue realmente se sobreviver? De ter assim um mínimo básico para comprar comida, alimento, etc. E a gente está assim num momento que o Brasil vinha reagindo. Você vê atualmente, o desemprego está caindo, o PIB aí sendo revisado para cima, vários indicadores, algumas reformas passando, obra voltando, o índice de confiança do empresariado estava melhorando também. Você vê assim, claramente estava numa guinada positiva. A gente não pode falar assim, cara, o
por pior que seja, por mais horrível que seja os nomes, etc., que está sendo colocado, esse país tem que dar certo. Tem que dar, em algum momento esse Brasil tem que dar certo. O amor venceu. Tem que dar certo. A gente escuta falar isso, mas não dá para desistir do Brasil. O amor venceu? O amor venceu, isso que importa. Isso aqui é mais importante? Mais eu não importante sei não, de tudo. viu? Eu acho que... A economia vê depois. Eu acho que esse elenco aí... É o foguete que dá ré, pô. Esse elenco aí, não sei não. Muito bem. Ô, Kim, eu queria agradecer sua participação mais uma vez.